Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós, com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Já estou aqui muito bem acompanhada com Érica Prado, Norton Lima, Bruno Mesquita, que é nosso convidado de hoje, além de Aécio Holanda. Olá, como vai? Olá, boa tarde aos queridos telespectadores do Da Hora e a todo o público que nos assiste. Norton. Colocar a notícia para circular, tá? Diga a verdade que o povo se encarrega de quem ficar contra ela. E no Da Hora de hoje você verá os acontecimentos mais recentes da política nacional. Apoios, debates, pesquisas e muito mais. Vamos ver agora um pouco da trajetória política do senador Eduardo Girão. O confuso senador Girão. Antes de ser eleito senador, Eduardo Girão nunca ocupou qualquer cargo público. Foi por 6 meses, em 2017, presidente do Fortaleza, quando o time saiu da Série C para a Série B. Milionário e 4º parlamentar mais rico do Congresso Nacional. Se diz adversário dos irmãos Ciro e Cid Gomes, mas foi votado por aliados do grupo Ferreira Gomes no Ceará contra Eunício Oliveira. Na eleição de 2018, declarou que entrou na política por causa de uma síndrome do pânico. Um dos principais doadores das campanhas derrotadas do capitão Wagner foi o padrinho da candidatura que deixou Bolsonaro sem palanque no Ceará no primeiro turno. Sempre negando ser bolsonarista, foi eleito associando sua imagem à de Bolsonaro. Eduardo Girão se envolveu em bate-bocas com senadores reeleitos, sendo chamado de sorrateiro, oportunista e mentiroso. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Veja bem, a coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso? O senhor está receitando Quando aí? o senhor coloca que tem gente que morre com com medicamentos que existem há décadas, o senhor está sendo mentiroso. Mentiroso não, Tá? O senhor está sendo mentiroso. Mentiroso não, eu estou O senhor dizendo está sendo que a mentiroso. medicação... Porque aqui nós fizemos um debate, norte não. Vamos ouvir os cientistas. Certamente hoje de manhã, Vamos Vossa ouvir Excelência os se olhou no cientistas. espelho, sabe que é mentiroso e quer colocar... Contraditório, Eduardo Girão é a favor do desarmamento, mas é empresário do ramo de segurança armada e transporte de valores. Alienado, fez no Senado sessão sobre discos voadores. A NASA anunciou a criação de um grupo dedicado a estudar fenômenos aéreos não identificados, de um ponto de vista científico, o que inclui tanto OVNIs quanto a observação de eventos naturais no céu ainda desconhecidos. Tentou criar o Estatuto da Gestante, que ficou conhecido como Bolsa Estupro, com incentivos financeiros para desestimular abortos em vítimas de estupro. A proposta foi considerada perversa por enquadrar as mulheres como máquinas reprodutoras e sem direitos. Vai ficar por isso mesmo? TV União, de mãos dadas com o cidadão. E hoje nós estamos recebendo Bruno Mesquita, que é um vereador de Fortaleza pelo PROS. Bruno Mesquita tem forte atuação em várias comunidades aqui de Fortaleza. Olá, Bruno. Como é que você está? Olá Nayara, olá Érica, olá Norton, olá Écio. Estou aqui participando, aqui queria agradecer à TV União pelo convite para participar aqui do Da Hora, a gente que assistia muitas vezes na faculdade de jornalismo, no qual eu sou formado da hora e hoje está participando. Fico muito feliz com a participação e pelo convite.
a ideia do Bruno hoje aqui era a rigor um debate com o senador Girão. A gente convidou o senador Girão, mas ele não vem, né? Assim como o Wagner também não vem em nenhum momento, nenhuma vez. Então a gente está... o debate vai ser hoje do Bruno. Praticamente a gente vai fazer algumas perguntas em relação a ele. Ele tem feito uma espécie de monitoramento, né, dessas ações do controverso, né, do confuso senador Girão, e a gente quer ouvir dele assim, mais detalhes sobre as coisas. Seria bom se o Girão viesse, né, que ele topasse vir para a gente. Saudar também a coragem do vereador Bruno, né? O Bruno é uma coisa, quero ou não quero, o cara é um milionário, né, e tem essa coisa toda de né, como é o Ceará. Mas assim, ô Bruno, vem cá. Essa trajetória do Eduardo Girão, ela é mesmo isso, né? Um cara confuso, meio obtuso, assim, fala em céu, esquece que está na terra, meio alienado. Parece que ele não tem assim, tá precisando comprar aquela história assim, alguém precisa comprar para ele uns brincos de chumbo, né? Umas âncoras para botar isso me aterriza, né? Porque fica muito por alto. Aí ele no primeiro turno agora, tá? Eu sei que você não teve, você votou na Simone, né? Para presidente e tal, mas ele no primeiro turno ele não assumiu em nenhum momento a candidatura do Bolsonaro, e agora no segundo turno, né, tá ele, o Wagner, a Silon, quer dizer, um monte de gente aí virou bolsonarista desde criancinha agora, né? Aí tá tem toda essa questão relacionada com ele. O programa é um programa informal, a gente fala de maneira coloquial, assim, não é uma coisa muito formal, assim, né? Até porque esses modelos perderam a concessão. Norton, falar aqui do senador Eduardo Girão, eu tenho assim, bastante propriedade, porque acreditei que o senador Eduardo Girão pudesse trazer uma alternativa de mudança para o estado do Ceará, pudesse trazer uma nova perspectiva ao povo cearense. Pensei que o senador Eduardo Girão, por ser esse bilionário que você acabou de falar, ele desse uma atenção especial ao povo mais pobre do Ceará, de Fortaleza, mas hoje o que eu encontro é totalmente ao contrário. O senador Eduardo Girão não sabe o que foi fazer em Brasília. Aliás, o senador Eduardo Girão, que é um senador que, como eu falei nos meus pronunciamentos, Norton, Aécio, Nayara e Érica na Câmara, o senador Eduardo Girão, não sei nem se a secretária do senador fala português, porque o senador Eduardo Girão mora nos Estados Unidos. O senador Eduardo Girão só vem ao estado do Ceará em alguma oportunidade de se promover, que no caso é na época de eleição, e nessa nem direito ele veio, está esperando para o segundo turno. A gente já sabe hoje em quem ele vota, porque só está entre o Lula e o Bolsonaro, e ele escolheu o Bolsonaro porque, vamos dizer, a falta de opção para ele. Mas o senador Eduardo Girão tem uma atuação muito grande no parlamento, é o senador que aprovou uma sessão especial para tratar sobre os discos voadores. Aliás, queria pedir a quem pudesse informar também os discos voadores que pudessem levar o senador Eduardo Girão num desses discos voadores para tirar ele da política do Ceará, tirar ele da política do Brasil. E tem algumas coisas, querido Norte, que eu me espanto. O senador Eduardo Girão é contra o desarmamento. E toda a sua fortuna que ele ganhou foi com empresas de segurança. Eu não entendo como é que o cara ganhou dinheiro com a empresa de segurança e é contra o desarmamento. São algumas questões do senador Eduardo Girão que deixam ele, e ele, como usa aquele slogan dele, paz e bem, o senador Eduardo Girão é paz e bens. Ele só liga para os bens que ele tem. Assim, de antemão eu fico feliz com essa audiência falando ironicamente, né? Essa audiência dos ETs, né? Porque se tiver algum empreendimento de extraterrestre, vai ser lá no meu Xeramubim, né? Na área então, é um momento de muita felicidade para o nosso povo lá. Mas assim, é patética a atuação dele, né? A gente viu aí na CPI, patética, beirando o negacionismo em todos os momentos, né? Tem coisas... É uma situação vergonhosa, né? A gente viu assim,
os pitos que ele levou no Senado dos outros senadores, né? É uma atuação que envergonha o povo cearense. mentiroso, quer dizer, oportunista, sobretudo essa questão oportunista. Eles falaram, bom, independente de quem falou, né? Aquela coisa assim, a gente sabia que ele iria levar esse assunto, que ele ia tentar tirar uma casquinha disso, né? Agora, imagina o seguinte, essas coisas da vida da gente, tá? A gente diz assim, o dia a gente está precisando de mais de 72 horas hoje para a gente conseguir ver todas as notícias que a gente quer ver. Ontem eu perdi 5 horas da minha lead, vamos dizer assim, né? Assistindo a sessão do Disco Voador, para poder ver tudo que tinha lá. Cara, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida, entendeu? Inclusive o meu amigo Wilson Pickler, que ele foi o cara que falou essa história, o Pickler lá do Paraná, né? Ele falou, ele chega a chorar no final das coisas. Eu Pico, pelo amor de Deus, né? Eu falei pro irmão dele aqui, né? Ele não é outro bilionário, né? O cara bilionário. Aí o que eu achei mais engraçado é que tem um trecho enorme lá, cara, que eles falam só de abduções. Inclusive, falando de uma abdução, que é a abdução, para traduzir, é quando o disco voador captura, né? Rapta, né? Rapta-me Camalioa, né? Ele tira o cara do... Ele leva o ser humano para fazer alguma coisa lá e sabe o que, é que ele faz. Aí eles falaram que teve uma abdução em Quixadá. Várias. Eu já comprei a minha banquinha no extraterrestre para vender. Mas foi uma disco voador. Eu digo, mas cara, como é que faz essa sessão, cara? E foi engraçado, porque isso foi feito pelo Pacheco. Visite nosso Quixadá, nosso Quixeramobim, que eu vou estar lá com a minha banquinha. Se quiser fazer um turismo espacial, né? Porque ele já tem, ele é do ramo de hotelaria também, né? Provavelmente ele deve ter tentando montar já um hotel em Marte, um hotel em Vênus, uma coisa assim. Não. Vai entrar nessa corrida espacial do Elon Musk. O que é mais interessante, eu vi você falar e dizer, o AS falava aqui agora há pouco, disse, rapaz, o vereador Bruno Mesquita tem coragem. Toda vida que quando eu ia falar no senador Eduardo Girão, alguns vereadores diziam, rapaz, não vai nisso não, que esse homem é bilionário, esse homem, rapaz, não vai atrás de quem tem dinheiro. Só que eu sou um vereador que fui eleito para ficar 4 anos na Câmara. Eu não tenho medo de bilionário, eu não tenho medo desse tipo de gente. O que eu tenho medo é de fazer mal ao povo do Ceará. Eu, como vereador, ao povo de Fortaleza. E acho que um dos políticos que está mais fazendo mal ao povo do estado do Ceará é o senador Eduardo Girão. Todos aqueles recursos que a gente trazia para o estado, através dos nossos senadores, foram diminuídos drasticamente. O senador Eduardo Girão... O que ele, 14 bilhões. O que ele prega, Norton, o que ele prega é que abriu mão de um carro, abriu mão do auxílio moradia. Eu prefiro um senador que tenha isso, que já está lá colocado à disposição, que traga recursos, traga 30 milhões, 40, 50 milhões para o estado do Ceará. O pessoal lá na montada do vereador Raul Cacau, fazer um poço profundo, o vereador Orlando lá na Caridade, fazer um poço profundo para quem está com sede. É isso que é o papel do senador. Já foi feito o balanço de quanto o Eduardo Girão trouxe, quanto o início? Já fizeram esse paralelo? Eu já fiz esse balanço na Câmara. Como é que fica? É como sempre está o Flamengo para disputar contra minha querida cidade de Itapipoca, contra Itapipoca. Não tem como comparar. Senador Eunício, com todas as distâncias que eu tenho dele, não conheço o senador Eunício pessoalmente, só falei com ele por telefone. Deputado agora, né? Foi eleito. É deputado federal eleito agora. Tenho minhas diferenças políticas com ele, mas a gente tem que dar a César o que é de César. O que ele fez pelo Ceará quando estava no Senado e pegar um sucessor como o Eduardo Girão. O Eduardo mandou quanto até agora? Era uma coisa que eu ia perguntar para ele se ele estivesse aqui, né? Ele mandou o que o senador tem de direito na divisão das emendas, mas ninguém vê o Eduardo uma emenda de bancada, tentar trazer mais recursos para o Estado. Ninguém vê. Eu não vejo uma postagem do Eduardo em ministério. Depois que eu comecei a dar uma falada no nome dele, ele começou a aparecer, visitou o Conjunto Esperança, visitou o Parque São José, mas eu não aguento falar dele toda semana para ele vir visitar o povo. Então ele só visita as pessoas, só consegue alguma coisa se a gente atiçar ele. Isso é até bom para as pessoas entenderem que não é nenhuma implicância, não tem nenhuma implicância. A gente fala então de brincadeira, porque afinal de contas essa é uma das nossas funções. Essa extrema-direita do Ceará é uma piada, né, Norton? O outro queria fazer o FBI, encontrou um soldado de polícia lá nos Estados Unidos, aí queria trazer o FBI
Mas não foi, se bem que não foi ele. Foi... Né? E o senador provavelmente Eduardo ele deve ter Girão, colocado. e o senador Eduardo Girão queria fazer um clone dele, que era essa senadora Carol Conká, aí, que está, né? Acho que tá a Tonilda, né? Que era a Carol Conká, para lembrar o BBB, né? O pessoal não entende a brincadeira, porque a agência foi tão louca, né? Camila. Que faz o comercial, que era Camila com A. Ela fez propaganda Para lembrar a Carol né? Conká, que Ela foi fez expulsa do propaganda pro BBB Camilo, com um recorde, né? É uma música que é muito mau caráter, né? Fez falou um monte de loucura. Mas veja, a gente não está, entenda a nossa posição. A gente não quer que o senador fique zangado, ou com raiva, ou etc. A gente quer um espaço aberto. E a gente quer que ele opere no full, com toda a capacidade dele, que ele consiga trazer para o Estado de Ceará todos os recursos que nós temos possibilidade, e ir até além, né, disso. Agora, o que não pode é ficar com essa postura dele, sobretudo essa coisa louca que ele fez no primeiro turno, que foi eliminar todos os candidatos que poderiam fazer frente ao Camilo, que era importante até para o Camilo ele disputar uma eleição. Tem uma eleição para disputar, para não ficar pensando, para não ficar sempre disputando a eleição praticamente contra ninguém. Né? A primeira eleição que ele disputa contra o Eunício foi uma eleição boa, foi uma eleição importante, deu um coro, fortaleceu muito ele. A segunda já foi uma moleza, e essa agora para senador foi quase que uma faca quente no isopor, cortando no isopor. Quer dizer, não apareceu ninguém para disputar com ele. Falaram que ele estava eleito, que não queriam o Wagner, achando que ele estava, que o Camilo já estava eleito e que assim não poderia desagradar, e que o Camilo iria apoiar o Wagner. A presunção da política é muito interessante, né? Esses caras assim. Eu só me lembro do Garrincha, né? Aquela coisa assim, combinou com os russos, né? Combinou com o Putin. Adianta o resultado. Não, aí eles fazem toda essa elaboração e tal, aí acabam tirando dois candidatos que poderiam ser importantes nessa eleição. Eles teriam dado muito mais corpo à eleição, à política. O Bardavil e o Marcelo Mendes, né? Nossos dois queridos. Aliás, não só, acho que até o Eduardo Girão também gosta deles, assim, gosta do Marcelo, gosta do Bardavil, mas entrou no meio dessa coisa, atrapalhando, apresentou uma candidata de última hora, que não tinha nenhuma preparação para absolutamente nada. É um clone de Eduardo Era Girão. candidato a deputado estadual. Até os discursos Ela eram que mesmo. não ia ter voto nem para se eleger deputado estadual. Aí estão achando que ela teve essa votação, 1.200.000 votos, né? Mas se você for candidato a vereador, não consegue. As pessoas confundem muito a bola, né? Agora é bom. Tem vários casos sobre isso. Ó. Tem o Polô, que foi candidato a senador na época pelo Partido Verde, no auge da Marina, né? Que depois foi candidato a vereador, tirou 1.000 votos, né? A eleição são eleições diferentes. E a eleição de vereador, para mim, assim, é a eleição mais difícil que você pode... É de vereador. Você pode ter, porque em cada esquina tem um colega seu que é candidato mais também. Disputado, número de vagas mais disputado. O Bruno já sabe como é que é complicado esse Isso tipo aí de não diz nada. Estão pedindo para passar mais uma vez o VT do Vamos Eduardo, colocar, né? por favor, direção, a lauda número 3. O confuso senador Girão. Antes de ser eleito senador, Eduardo Girão nunca ocupou qualquer cargo público. Foi por 6 meses, em 2017, presidente do Fortaleza, quando o time saiu da Série C para a Série B. Milionário e quarto parlamentar mais rico do Congresso Nacional. Se diz adversário dos irmãos Ciro e Cid Gomes, mas foi votado por aliados do grupo Ferreira Gomes no Ceará contra Eunício Oliveira. Na eleição de 2018, declarou que entrou na política por causa de uma síndrome do pânico. Um dos principais doadores das campanhas derrotadas do capitão Wagner foi o padrinho da candidatura que deixou Bolsonaro sem palanque no Ceará no primeiro turno. Sempre negando ser bolsonarista, foi eleito associando sua imagem à de Bolsonaro. Eduardo Girão se envolveu em bate-bocas com senadores reeleitos, sendo chamado de sorrateiro, oportunista e mentiroso. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Veja bem, a coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso? O senhor está receitando Quando aí? o senhor coloca que tem gente que morre com com medicamentos que existem há décadas, o senhor está sendo
mentiroso. Mentiroso não, Tá? O senhor está sendo mentiroso. Mentiroso não, eu estou dizendo que a medicação... Porque aqui nós fizemos um debate, norte não. Vamos ouvir os cientistas. Certamente hoje de manhã, Vossa Excelência se olhou no espelho, sabe que é mentiroso e quer colocar... Contraditório, Eduardo Girão é a favor do desarmamento, mas é empresário do ramo de segurança armada e transporte de valores. Alienado, fez no Senado sessão sobre discos voadores. A NASA anunciou a criação de um grupo dedicado a estudar fenômenos aéreos não identificados, de um ponto de vista científico, o que inclui tanto OVNIs quanto a observação de eventos naturais no céu ainda desconhecidos. Tentou criar o Estatuto da Gestante, que ficou conhecido como Bolsa Estupro, com incentivos financeiros para desestimular abortos em vítimas de estupro. A proposta foi considerada perversa por enquadrar as mulheres como máquinas reprodutoras e sem direitos. Vai ficar por isso mesmo? TV União, de mãos dadas com o cidadão. A gente recebeu aqui agora uma pergunta da nossa telespectadora Ana Mello. Você, inclusive, estiver em casa, querer mandar alguma pergunta para a gente aqui, nosso WhatsApp vai aparecer a qualquer momento na tela. Ela perguntou, e o senador Cid e Tasso? Cid e Tasso são cenas para os próximos capítulos. Ontem a gente mostrou... Mas basta dizer a que gente mostrou o Cid já... Um dos projetos não, já mais mostrou o Cid importantes... dizendo assim, eu não gosto muito de Brasília, vocês Um dos vêm projetos aqui. mais importantes do senador Tasso foi, por exemplo, negociar essa questão das células troncas, inclusive com a Igreja Católica, né? Porque Mas um o dos Lúcio, caras não, que isso. tem... Não, foi o Tasso. Não, mas o Lúcio foi o cara dos transplantes de órgãos, né? Ele foi um monte de cara. E o Tasso, eles têm coisas interessantes aí de projetos dele, diferentes O Tasso teve o quê? 2 mandatos, né, de senador, né? 2 mandatos de senador. Ele passou 16 anos no Senado. E passou 30 anos no governo do estado do Ceará. Praticamente o modelo que está aí ainda vem da época dele, né? O Tasso se perde muito com a ida, né, do nosso querido Beni Veras, que foi um dos grandes formuladores da campanha, um dos grandes formuladores das políticas do Tasso. E o Tasso ficou muito sem saber para onde iria, assim. Ele perdeu muito. O Beni é o grande guru desse modelo governo todo. De capitalismo cearense, né? Digamos Olha, assim, Norton e Aécio, vai ficar para o próximo bloco um pouquinho dessa discussão, que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Social-democracia cearense. E ontem foi divulgada uma pesquisa do IPEC. Vamos conferir mais detalhes com Gabriel Viana. Uma pesquisa do IPEC, divulgada nesta quarta-feira, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 51% de intenção de votos no segundo turno e que o atual presidente Jair Bolsonaro tem 43%. Esse é o primeiro levantamento do Instituto feito após o primeiro turno das eleições. As entrevistas foram feitas entre segunda e quarta-feira e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 55% e Bolsonaro 45%, como você pode ver no gráfico. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. O primeiro debate entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, que seria agora no dia 9 de outubro, será remarcado a pedido dos 2 postulantes ao Planalto. Uma nova data está sendo acertada com os partidos que neste momento têm voltado seus esforços para expandir as alianças antes do segundo turno. E o último debate do segundo turno já tem data. Vamos conferir. O último debate do segundo turno entre os candidatos à presidência da República já tem data e horário. O encontro vai acontecer na sexta-feira, dia 28 de outubro, às 9h30 da noite. O confronto será 2 dias antes da eleição, no domingo, dia 30.
O debate vai ter 2 horas de duração e os representantes dos candidatos voltam a se reunir na semana que vem para definirem as regras do confronto. E aí, Norton, o que é que você me diz dessas novas datas que estão sendo estudadas para o primeiro, né? E já tem o último debate marcado um pouquinho antes da eleição mesmo. Os debates estão despertando mais atenção, mais curiosidade, já tinha uma expectativa maior em relação aos debates que propriamente as pesquisas. A pesquisa a gente já sabia que viria com essa nova lambança aí, eles não têm como explicar esses números, né? Os institutos estão completamente desacreditados, já estão sendo abertos CPIs para eles, e essa coisa toda que vai ficar enroladíssima, e ninguém sabe. Você tem uma opinião sobre essa pesquisa que saiu, essas pesquisas que saíram novas aí? Hoje teve uma outra pesquisa, né, que saiu de um outro instituto, que é o Poder Data, que saiu a 48 a 52. Eu acho que é uma eleição muito apertada mesmo, né? Não é como as pessoas pensavam que está ganho para o Lula, ou essa coisa toda, como foi gritado aí no primeiro turno, né? Imagina o seguinte, ó, mas é uma eleição muito difícil. Governador de São Paulo, fechado com... Não fez campanha para ele no primeiro, né? Aí o governador de São Paulo fechado, o principal candidato lá também na frente, lá. Aí o governador de Minas já reeleito, né? Também não fez campanha direito assim. Aí o governador do Rio de Janeiro também ficou aquela coisa, que foi o mais prejudicado com as pesquisas, né? Ele ficou o tempo todo, 11 pontos atrás, quer dizer, é uma loucura, assim. Eles diziam que não ia ter primeiro turno, não ia ter segundo turno no Rio de Janeiro. Novamente eles vão e erram agora dessa maneira, né, absurda. Assim, por princípio... Agora os debates é que vão ser o mais... Como é que vai ser? Será que vai baixar o... Em quem vai baixar o padre? Bolsonaro já confirmou presença nesse último que tem dado. Eu acho uma eleição muito acirrada, Norton. Inclusive, Nayara, eu acho que deveria ser revista essas questões das pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais induzem realmente o eleitor. Tem eleitor que fala em não perder o voto, que agora mudou o nome, é o voto útil. Antigamente era não perder o voto. Hoje é o voto útil. Eu acho que tem que ser proibida pesquisa eleitoral, principalmente no tempo de eleição. Acho que as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher os seus representantes, quem melhor realizam o que elas pensam, e as pesquisas eleitorais induzem a qualquer eleitor mudar o voto. Então, eu sou contra as pesquisas eleitorais, acho que isso deveria ser revisto, e os institutos eu não vou nem comentar, porque eu acho que com a palavra eu resumo todos, é uma piada. É muito louco a questão. Agora, eles vão ter que ter, nós vamos ter que normatizar o artigo 3º da resolução 23.600, eu nem sou advogado, mas já decorei essa história, porque é uma coisa que eles vão ter que trabalhar com isso agora, é uma realidade, porque os institutos não podem ficar nessa promoção. Eles estão fazendo praticamente uma propaganda do que eles montam. Tem também candidatos que ficam só batendo nessa questão. O Wagner, por exemplo, né, que o ex-capitão Wagner, né, porque ele ficou com vergonha de ser chamado, com vergonha da PM agora. Ele tirou o nome capitão da propaganda dele. Mas imagina o seguinte, ó, ele ficou o tempo todo lá batendo essa história, que era o primeiro lugar nas pesquisas, o pessoal comemorando, o primeiro lugar. Aí, esse marketing de primeiro lugar nas pesquisas, esse marketing que está liderando, ele também ficou muito ruim, inclusive para o Lula agora. Diga-se de passagem, ele faz isso em todas as eleições, né? Já tem direito à música do Fantástico, perdeu 3 aí. Porque tu imagina o seguinte, ó, Écio, o cara faz essa propaganda, aí cria uma expectativa de poder, aí diz que está na frente, está liderando. Aí quando acontece o segundo turno, com que cara é que ele chega? Nós já assistimos várias e várias campanhas, onde esses caras que estavam com esse marketing de estou na frente das pesquisas, vote em mim porque eu estou na frente das pesquisas, vote em mim que eu estou na frente das pesquisas, aí quando chega no momento final, acaba perdendo a eleição de maneira muito... Eu acho que esse já ganhou é uma coisa que a gente sabe na nossa cultura, na nossa mística brasileira, o povo não gosta de já ganhou, o salto alto, o sapato alto. Tem uma série de ditados populares nesse sentido já, né? Eu vejo assim, de antemão, parafraseando o Caetano, né? Eu sou a favor daquele negócio que é proibido proibir, né? Mas assim, as pesquisas... As pesquisas, mas é a música dele, né? Caetano vai ser divertido ver o Ciro, o Gedel e o Caetano dentro de montada lá agora. Agora, assim,
Eu acho que as pesquisas elas se tornaram um veículo de propaganda dos candidatos e o pior, abuso do poder econômico, né? Também, que são caras, não é todo mundo que tem como contratá-las. Agora, não sejamos também tão negacionistas, porque a estatística é uma coisa que funciona, né? A gente sabe que ela bate. Agora, a questão é que os institutos têm que ser enquadrados. Agora, eu acho que desse ano vai ter gente presa, tá? Porque nós não estamos mais no país de brincadeirinha. Veja que o Moro foi eleito lá, queira ou não queira, o Moro com o discurso dele. Eu acho que tem um monte de coisa do Moro aí hoje, né? Voltou a ser Moronaro. Não, pois é, mas imagina assim, ó, o Moro, Delantol, né? O Deltan, Dallagnol, eles voltaram. A mulher do Moro ganhou em São Paulo também. Então, ó, não vai ser uma... Eu acho que a delegada Patrícia ganha em Pernambuco também. Tem até que ver isso aí. Que ela era considerada Moro do Nordeste, né? Ela tinha essa coisa toda lá. Ela foi perseguida lá pelo governo do... Eu acho patética essa posição do Sérgio Moro, sabe? Porque assim, a forma com que o bolsonarismo e o Bolsonaro humilhou o Moro, né? E a forma com que ele foi... Mas é a mesma coisa que fizeram com o Ciro. Não, mas é que ele foi jogado mesmo... Mas o principal é o simbolismo que representa, né? Porque imagina o seguinte, ó, o Moro representava toda essa questão. Isso até para o Centrão vai ficar delicado. O Cid Nogueira ficou numa situação muito delicada também dentro desse processo, né? Porque não ficou uma coisa tão... Não vai ser... Se eles imaginavam que esse combate à corrupção, que essa busca de você ter um mandato parlamentar como um guarda-chuva de impunidade, isso vai ser bastante alterado com eles lá. Viu? É porque agora, o Moro ele representa tudo que há de pior no Brasil hoje, que é esse ativismo judicial negligente, né? Mas ele é contra. O Gilmar, por exemplo, atacou ele. Eu acho que o Gilmar não está mais nem dormindo, Écio. Por quê? O que ele vai dizer agora? Não, o juiz foi eleito. Inclusive, a campanha do Moro, a gente tem várias peças aí, né? Eu acho que... Olha, vamos ver a Érica que vai trazer mais informações. O que é que o Ciro está falando por aí sobre o segundo turno, Érica? Pois é, o Ciro Gomes, ele falou sobre o segundo turno das eleições de 2018 e acrescentou que não se absteve do voto. Eu não fui para Paris para não votar, eu votei no Haddad. Agora, eu nunca mais farei campanha para bandido nesse país, nem que o pau tore. Por isso, eu tenho que estar no segundo turno. Olha só, e o Sérgio Moro também vem se manifestando aí nas redes, né? Ele falou em entrevista que o Lula não deveria ser candidato, acrescenta que ele não foi inocentado em nenhum processo. Vamos ver. É mentiroso, ele tem dito para todo mundo que ele foi inocentado, que ele foi absolvido, não foi. Nenhum tribunal o inocentou. E o Lula é um símbolo de impunidade, não é um símbolo de justiça. Ele não deveria sequer ser candidato e vem mentir descaradamente, ofendendo a mim, ofendendo as pessoas que trabalharam. E quando ele fala isso, ele ofende todas aquelas pessoas que saíram às ruas defendendo a Lava Jato e o combate à corrupção. Vou dizer uma coisa, Lula não foi inocentado nem foi absolvido. Essa é a maior fake news. Eu decretei a prisão tanto do ex-presidente Lula como do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Duas pessoas poderosas que se achavam acima da lei. Nós decretamos a prisão do dono da Odebrecht. Pessoas poderosas que se achavam acima da lei foram presas, julgadas e tiveram, inclusive, que devolver dinheiro. Eu estou entrando na política agora, estou entrando com o objetivo de mudar a política. A política tem que ser para melhorar a vida das pessoas e não para melhorar a vida dos políticos. Pois é, o Moro também falou quais as provas concretas que foram levadas em consideração na condenação de Lula. Testemunhas que fizeram acordo de colaboração, a gente tem testemunhas que não fizeram acordo de colaboração e depuseram, a gente tem os documentos, você tem as empreiteiras Odebrecht, OAS, fazendo reformas no sítio lá de Atibaia, sem receber nenhum tostão. Loteamento político da Petrobras, com diretores e gerentes encarregados de arrecadar pagamentos de grandes empreiteiras, como se fosse uma regra do jogo. É brincadeira, rapaz, é corrupção de tudo quanto é jeito. Uma espécie de uma conta corrente com a Odebrecht de 200 milhões de reais. Sérgio Moro falou ainda sobre o que as pessoas apontam como abusos em relação à Lava Jato. Até hoje eu ouço lá, o problema da Lava Jato foram os abusos. Daí olha assim, que abuso que foi? Qual abuso você tá falando? Quem que foi preso na Lava Jato que não deveria ter sido preso? Qual que é o excesso? Mostrou o PowerPoint do Deltan. Pelo amor de Deus, vamos falar sério no mundo, né? Ou aquele áudio da Dilma e do... Tem que mais que revelar aquele áudio mesmo. Coisa errada a gente revela. Não pode manter escondido.
entendeu? É uma deturpação dos nossos valores morais. E aí, gente? Eu acho que pior do que o Lula não ser ou não ser inocentado é você ter um juiz que age de forma tão negligente, né, tão parcial, que ele chegou a inocentar o Lula. Então, assim, quem inocentou o Lula na prática foi a conduta do juiz Sérgio Moro. Isso é claro, porque e o mundo inteiro sabe disso. Bom, sem entrar na questão, na morosidade intelectual do Moro, né, mas ele foi eleito. Esse campo de combate à corrupção, esse campo de fim da impunidade, ele continua ativado, ele continua dando votos. Ele ganhou a eleição muito difícil, né? Ele derruba o Álvaro Dias, que era um senador consagrado, e ele derruba o Paulo Martins, que era um cara jovem, que tinha todo esse discurso de direita e tal. Quer dizer, ele atropela o bolsonarismo lá e atropela o Álvaro. Né? O PT não tinha muita força no Paraná, mas ele monta. A notícia, é a pior notícia. A gente comentou isso no dia da apuração. Quando assim que saiu a notícia de eleição do Moro, eu falei, eis a pior notícia que o Lula poderia receber nessa eleição, porque a Lava Jato retomou e as implicações, os desdobramentos dessa coisa do Moro, elas atingem inclusive o Centrão, que era um partido, que é um bloco, né, um bloco partidário, que estava de certa maneira muito interessado em abafar essa história. Peralta, a gente não pode esquecer, né, querida Écio, né, a gente não pode esquecer também que a questão central aí dessa eleição do Moro, ela vai estar nesse combate da impunidade. E o tribunal, né, praticamente o Fachin, né, depois foi confirmado, mas eles não é que o Lula esteja inocente, o que ele falou aí, são vários processos, são mais de 6 processos que estão colocados. 17. E essa devolução, e esse dinheiro que foi entregue, é um negócio que não tem como dizer se o processo poderia ter algumas tecnias, vamos dizer assim, né? Como, usando o termo lá que eles colocam, porque o processo foi suspenso por questões de se o juiz natural da causa era o Moro, ou se o fórum natural seria Brasília, essa coisa, mas ele não está inocente. Isso que ele falou aí. Gente, eu vou deixar essa discussão para o próximo bloco, porque ela é longa, né? E a gente vai precisar para o intervalo agora. Voltamos já. Estamos de volta com o programa da hora desta quinta-feira e já indo direto falar do presidente. O atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, fez críticas no seu Twitter ao ex-presidente e seu rival no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos conferir. Como vocês podem ver na tela, né, Érica, ele fala da conversa mole que agrada e faz uma série de críticas a Lula. E falando em Bolsonaro ainda, ontem ele se reuniu com a conhecida bancada do agro. Vamos conferir. Após uma reunião com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira, integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecido como Bancada do Agro, declararam apoio ao presidente da República nesse segundo turno. Participaram do encontro 29 deputados federais e 11 senadores. Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, também marcou presença. Mais cedo, Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada os governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do Paraná, Ratinho Júnior, que reforçaram apoio ao presidente. Ambos os governadores foram reeleitos no último domingo. O deputado federal eleito Eduardo Veloso publicou na manhã de ontem um vídeo de um encontro com Jair Bolsonaro. Veloso aparece ao lado do senador Márcio Bittar e fala sobre o segundo turno das eleições. Estamos aqui com o nosso presidente, com o senador Márcio, mandando um abraço ao pessoal do agro aí do Acre, sempre conseguir mais uns votos agora para o segundo turno, não é isso, presidente? Um grande abraço, pessoal do agro, parabéns pelas escolhas, realmente um estado que deixou a esquerda para trás e cada vez mais está no rumo da prosperidade, da ordem e do progresso. No segundo turno, pessoal, estou pedindo para vocês uma forcinha a mais, convencer quem estava do outro lado, passar para o nosso lado, tá legal? O Brasil é nosso. Um abraço. Pode ter certeza, presidente, que nós vamos fazer isso lá. Um abraço. Missão dada é missão cumprida. Um abraço.
Cláudio Castro diz que não tem dúvida de que a votação no Rio de Janeiro se deve à ajuda recebida pelo presidente Jair Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida que o que fez o Rio crescer e dar essa votação crescida foi muito do senhor me ajudou ao longo desses 2 anos. E como a gente diz, muitos... E em um encontro nacional do Partido dos Trabalhadores, o governador eleito aqui no Ceará, Elmano de Freitas, declarou o apoio da atual governadora Isolda Sela e disse que não vai medir esforços para aumentar o número para o ex-presidente aqui no estado. A governadora Isolda mandou um recado, ela que é a nossa grande referência da transformação da educação pública, ela estava vindo conosco, fácil no Ceará impedir, ela teve que ficar, mas por não dizer que a governadora Isolda Lula, está com Lula e vai nos ajudar a construir essa ampla maioria no estado do Ceará. E só lhe dizer que o nosso povo tem muita consciência porque vivenciou a experiência de ter o Lula presidente. Nós tínhamos 3 institutos federais, passamos de 30, nós ganhamos a Universidade Federal no Cariri, nós ganhamos siderúrgica no seu governo, nós tivemos crescimento de carteira assinada para o povo cearense, o nosso povo poder melhorar de vida, nós tivemos Minha Casa Minha Vida, e o nosso povo está com a esperança de voltar a ter política habitacional para quem hoje não tem condição de comprar, pagar seu aluguel, ter sua casa própria. Por isso, presidente Lula, a nossa vinda aqui é para dizer com muita segurança, o povo do Ceará lhe agradecer a sua visita, que nós fizemos uma caminhada linda, o povo dizendo muitas vezes, Lula, eu te amo, e essa é a fala do povo cearense. Lula, nós te amamos e vamos te fazer novamente presidente do Brasil. Beijo no coração que o povo do Ceará pede para lhe dizer. E aí, Norton, Aécio, o que é que vocês acham de todos esses apoios, tanto do lado de Jair Bolsonaro, como do lado de Lula também? Uma eleição muito acirrada, né? Muito, assim, esse crescimento do Bolsonaro nos últimos momentos da eleição, volto a dizer, era previsto pelas pesquisas, né? As pesquisas davam entre o Lula entre 51 e 48, e foi o que o Lula teve, 48, e também colocava esse crescimento do Bolsonaro. Então, assim, é uma eleição muito acirrada. Eu avalio assim que o vencedor vai vencer por poucos votos, 1 ou 2 pontos, uma coisa mais ou menos nesse nível. Então, não está fácil, né? E eu vejo dessa forma aí. Eu não sei a opinião do Norton. Não, a coisa, eu acho que tá, os candidatos são esses, a gente já se esperava que eles fossem disputar o segundo turno, né? A questão é porque fizeram uma força muito grande para que, imaginando que essa eleição fosse resolvida no primeiro turno. O Lula ficou o tempo todo batendo nisso, a gente acabou de brincar aqui, eles sempre colocaram o Bolsonaro muito atrás, ninguém fez um prognóstico, a não ser, Datafolha tentou cravar primeiro turno, o IPEC tentou cravar primeiro turno, o IPESP tentou cravar primeiro turno, várias pessoas tentaram cravar primeiro turno, e acabou não dando. Isso foi uma coisa que não se resolveu, né? Agora, é uma coisa interessante para mostrar, eu acho que as pessoas não vão estar acostumadas a isso, tá? A gente está mostrando os dois lados falando, tá? Tem o Cláudio Castro falando do Bolsonaro, né? Tem o pessoal do Acre, que aliás, a Érica estava até lembrando aqui que ninguém passou no Acre. Nenhum dos candidatos à presidência visitou o Acre, né? A gente estava aqui se questionando se agora nesse segundo turno algum dos dois vai visitar o Acre. Mas é uma coisa que é incomum e é engraçado, porque às vezes a gente é acusado aqui de ser petista, né? Ser cirista, ser bolsonarista. Comunista. Já chamado de comunista, já chamado de fascista, já chamado de todo nome que você possa imaginar. Mas é porque vocês têm que Vocês que estão em casa assistindo a gente, tem que entender os novos tempos. Os novos tempos são esses. A gente tem que colocar a informação para circular, deixa a notícia circular. A opinião não é apenas... Nós não existe mais esse monopólio da opinião, não tem mais essa categoria nominalista em relação a dizer assim, vou dar a última palavra, vai ser isso, vai aquilo. Não. Deixa que a informação circule, né? E que
o povo se encarrega de quem ficar contra ela. Isso é que essa é a nossa visão. A gente não tem assim, ó, vão circular opiniões aqui a favor do Bolsonaro, vão circular opiniões contra o Bolsonaro, vão circular opiniões a favor do Lula, vão circular opiniões contra o Lula, né? E a gente quer esse caldeirão, para que as pessoas que estejam em casa se acostumem com isso. Porque a gente está brincando aqui até dizer assim, ó, união se faz por participação e nós somos democráticos de cara e de coração. Esse é que é o ponto. Sim. Norton, voltando aqui a um assunto que eu gostaria de voltar, que foi antes do começar, é a questão do Sérgio Moro, né? O Moro. Assim, o Moro, primeiro, ele é o responsável pela inocência jurídica do Lula. O Lula Calma aí. Vamos lá. Os processos existem. Os processos existem. Os processos o dinheiro foi entregue. Por exemplo, o processo do Jatos ele ganhou. Ele ganhou quase todos os processos na justiça. Ficou 2 processos apenas que o Ministério Público não apresentou. Então, assim, para todos os efeitos, o Lula é inocente perante a lei. Não dá para a gente... Não. Ele tá com o processo de julgamento está em suspenso. Houve um debate em relação à questão do juiz natural, que eles achavam que o Moro não seria o juiz natural do caso. O caso deveria ter sido... O fórum deveria ser em Brasília. Aí isso é que esse debate, que foi que era uma coisa para ter sido tomada em 2018, né? Inclusive na época, a gente não estava na TV aqui, mas estava em outros locais, eu fui muito acusado de ser lulista. Porque eu analisava, que eu dizia o seguinte, o juiz natural não deveria ficar lá com o Moro. Mas como é que eles deixaram? Por que eles deixaram o Moro fazer essa coisa toda? A lambança, né? Vamos dizer a palavra certa. Como é que deixaram o Moro fazer essa lambança, né? O que salva o Moro é, estritamente, as delações premiadas. Porque, olha, veja bem... A gente sabe como é que algumas dessas delações premiadas, você botava o cara dentro da cadeia, junto com os presos comuns, digamos assim, aí dizia assim, se você vai ficar aí, se você não falar alguma coisa que seja importante... O que ele não tinha lá era aquecedor, se não falar alguma coisa era muito... que não seja importante, aí o cara inventava, alguns deles até disseram isso. Mas nós tivemos devolução de dinheiro, devolução de dinheiro pesado... Nós tivemos a Lava Jato pegou o quê? Acho que mais ou menos 6 bilhões de reais foram devoluvidos. Isso não é brincadeira. Mas nada delas pega o Lula. Pega. Nada delas pega o Lula. Pega o Palocci, o Palocci, sim, o Disseu, sim, mas nada delas pega o Lula. Veja, o Youssef, ele cai, ele já sai derrubando todo mundo dentro desse processo. Que aí ele sai entregando de um por um quem é que estava fazendo aquele trabalho todo lá. Aí tu imagina o seguinte, eles não têm como... A delação do Palocci é em cima do Lula, mas é de maneira muito pesada. Você tem aí, dentro desse processo, a sentença, eu cheguei a ler, 236 páginas. Mas a forma como 236 essas delações... Né, por exemplo, a forma como essas delações são colocadas, elas não podem ser levadas a sério, sinceramente, né? E a outra coisa, tem o caso, o processo do triplex. Vamos lá, o processo do triplex. A Odebrecht disse que uma hora o juiz dizia que o processo, o triplex era da Odebrecht, outra hora dizia que era do Lula, outra hora mandava penhorar o triplex para pagar as contas da Odebrecht. Então, assim, é muito confuso esse processo. Não, o processo... Né? E, a prova do julgamento político, o Intercept, ele aí, nesse ponto, ele foi muito claro. Jamais um promotor poderia ter um nível de promiscuidade que teve esse Deltan com o Moro. Isso é uma vergonha nacional. Infelizmente... Curitiba está apta a esse tipo de proposta. Não, Curitiba, o Moro, cara, gosta ou não gosta, ele foi eleito senador. Esse é o fato. Sim. A Lava Jato não O Jader Barbalho é o líder político do estado dele. Tudo bem, mas veja bem, o Sarney é o líder político do Maranhão. Mas a mulher do Moro ganha em São Paulo. Cada povo tem o político que merece. Mas a mulher do Moro ganha em São Paulo. A mulher do Moro ganha em São Paulo. Aí o Deltan ganha no Paraná também. O Moro ganha no Paraná também, quer dizer, ganha para o Senado. Ele vai ter 8 anos aí. Está todo mundo preocupado, porque, na verdade, o principal dessa história é o seguinte: o combate à impunidade que o Moro pode representar de maneira não integral, vamos dizer assim, ele não seria um representante puro dessa questão, vamos falar assim, né? Mas ele está lá.
Esse é que é o ponto. O realismo está aí, não adianta. O Moro, ficar... quando ele aumenta o próprio salário dele, quando ele tem não sei quantos meses de férias. Cara, eles praticamente eles queriam criar no Brasil um FBI, não deixaram. Quando eles quisessem. Aí sim, seria uma polícia incrível. E o dinheiro que eles recuperaram, que eles queriam criar um instituto para eles, eles queriam criar. Não era para isso é da propaganda. Eles iam criar, é da propaganda. Eles iam criar um FBI, porque o esquema de follow the money que eles montaram foi uma das coisas mais profissionais que o Brasil já teve. Isso a gente sabe. Bom, se ele começou errado, como sendo juiz natural ou não da coisa, ele avançou bastante nessa questão. Ele terminou errado. Mas ele não terminou. Ele não inocentou. O Lula não é inocente, rapaz. O Lula só foi... O Lula é inocente. Perante a lei nós temos que ser... o processo está lá. Vai chover de recadinho do coração. O processo está lá. O Estado Democrático de Direito, ele está aí o que é. Eu adoro aqueles filmes americanos, sabe, Norton? Eu adoro aqueles filmes americanos que o teve amplo direito de resposta. O cara é todo culpado, teve amplo direito de resposta. Ele foi julgado em 3 instâncias. E depois... Quer dizer, quando ele foi para a primeira lá, do TRF, lá do... Porto Alegre, TRF3, né? Não, 3? Bom, que ele foi lá para o Tribunal Federal, lá em Porto Alegre, na dosimetria da pena dele, a dosimetria da pena dele mudou. Vai ser ampliada a pena dele, entendeu? Aí ele vai de novo para o STJ, ele perde no STJ, ele perdeu em várias instâncias. Aí quando chegou no STF, o STF não julgou o mérito, da questão. Ele julgou que o Moro não deveria ser o juiz natural da causa. Aí, com isso, o processo voltou para estaca zero. Esse é que é o problema. E o Ministério Público não reapresentou o processo. Não, mas o processo está lá. O Ministério Público não tem essa questão de representar. O que tem que ser julgado. Esse é que é o ponto central. Certo. Perante a lei, o Lula hoje não tem nenhum processo contra ele. Ele tem um processo no Ministério Público todo dia. As provas não foram dissolvidas. E outra coisa, como vai ficar... Pelo contrário. Como vai ficar as delações... A forma da obtenção de provas... As delações. É que, de forma ilegal, é que inocentaram o Lula. É justamente as provas. Eles têm que refazer as provas. Não, as provas estão... As delações existiram, o dinheiro foi devolvido, quer dizer, ele não tem como negar aquelas delações, não tem como negar aquela montanha de dinheiro. Até agora, nenhum delator voltou atrás. Nenhum delator falou... nenhum delator pediu o dinheiro de volta. Que eles devolveram. O que pesa contra ele, basicamente, são as delações que você vê, a gente colocou aí os VTs do Moro. Ele foi muito claro durante a campanha dele, ele diz, olha, teve essa montanha de dinheiro aqui, a gente não prendemos apenas não demos apenas voz de prisão no Lula, quer dizer, prenderam também o Eduardo Cunha, prendeu um monte de gente aí, tá? Aí você tem essa delação do Palocci, que eu acho a mais incineradora. Nossa, eu adoro aqueles filmes americanos, que o cara tá todo errado, mas em função da contaminação das provas ou da falta de provas, o cara é inocentado, existe, porque isso é o Estado Democrático de Direito. Agora teve muita propaganda. Isso aí é a democracia. O Glenn Greenwald, que fez aquela lambança lá, que se você for ver... Lambança é o Delton ser do mesmo partido. Não, mas no Telegram, ele usou as peças de Telegram, ele usou as peças mostrando as comunicações internas, tentaram fazer uma propaganda em cima daquilo lá, e tentaram criar uma ideia de que o Lula é inocente, mas o Lula não é inocente. É tanto que ele é chamado na frente das pessoas lá, as pessoas dizem isso mesmo, que ele tem esse problema, que ele está com esse problema, ele está com esse processo, e ele vai ter que se explicar isso aí. Nos debates a gente vai ver. A gente já viu a situação do padre, que jogou pesado em cima dele nesse ponto. Até um cara que não tem nem qualificação, no caso do padre, o PTB sequer teve... o padre de festa junina. Não, ele é o padre lá do Peru, né? Da igreja alternativa do Peru. O povo brasileiro é ótimo, né? Tem uns memes na internet que ele vai passando no aeroporto, o povo tudo dançando São João. Mas olha, aí o padre falou pesado ali na cara dele, ele não pôde falar nada. Ele sequer direito de resposta ele teve que pedir. Essa questão é uma questão que foi considerada, se o Moro fez... por onde fez, né? Ou o nosso Tribunal também Superior também fez pelo mesmo caminho. Aí ficou uma briga ali naquela história. Agora vai ser engraçado ver essa ascensão do Moro, né? Como o Deltan falou, ele foi muito feliz na observação dele, ele disse que a Lava Jato é uma fênix
que renasce. Nós que estamos no jornalismo, que estamos trabalhando nessa coisa, a gente sabe que é importante esse combate à corrupção. E o processo do Deltan, do Deltan importante aí que não tenha, também, né? E a população quer, sobretudo, que também. Isso aí também. Vai ser afastado do Ministério Público por conta da conduta dele. Não, mas ele virou deputado federal agora. Ele já tinha sido afastado, né? Eu vou já pedir mas pra aquilo ali Érica foi uma Prado. perseguição incrível que fizeram para ele então lá. ele foi premiado o Moro com foi perseguido mandato depois. em nome da impunidade. O Moro acabou sendo perseguido depois de maneira muito, muito violenta. O Deltan acabou sendo perseguido de maneira muito violenta. Quer dizer, eles foram para cima dele com tudo lá. Tem questões que ainda o Moro vai ter que ter... Não é perseguido, não. É a conduta deles, né? Se eles estivessem certos, também não eles estavam certos, cara. Mas tanto certo que o cara terminou preso. Um ex-presidente. Sim, tem um processo que pede o afastamento do Deltan e todas essas questões que hoje ele foi premiado com um mandato de impunidade, né? Como todos os outros, como se a gente pensar... vamos aqui para o ponto. Todo poder emana do povo, todo poder emana do povo. Então, eles estão poderosos hoje, isso é inegável, tu entende? Então, assim, o povo consertou todas essas questões aí que tinha. Se o Moro não ganha a eleição, aí sim, teria sido uma boa notícia para o Lula, né? Certo? Assim como também em outras então, assim, na sua lógica, se o Lula ganhar a eleição, todo poder emana do povo também. E ele será inocentado. Não é inocentado. Ele vai ser chancelado, ele vai receber um carimbo, uma assinatura que está valendo o que ele está falando. Mas eu estou achando que as chances dele, né? Tem todo um debate aí em relação a essa questão de como é que foi a apuração, a totalização dos votos. Tem muitas questões aí rolando. Não, eu não estou assim, entenda. Eu me atenho a este fato, né? Assim, porque você tem um exemplo claro, assim, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues era um lavajatista, né? Daqueles fervorosos, né? E ele acaba fazendo as pazes com o Renan uma autocrítica política, né? Vamos ver aqui quem eram os caras que eram contra a Lava própria Jato. Marina se decompôs aí porque era outra pessoa que era uma lava-jatista. Mas imagina o seguinte, quem eram os fervorosa, né? Não, mas vamos tirar, não a Lava Jato, mas diga assim, esse campo político, né? Eu digo assim porque eu sempre fui... Que está no ar, de combate à impunidade. De combate à impunidade. O lavajatismo e sempre fui contra, por exemplo, a PEC 47, né? Porque eu acho que dá poder demais ao Ministério Público. Hoje, o homem mais poderoso do Brasil é o engavetador nacional, né? Que pega todos os processos do Bolsonaro e engaveta. Não, mas também isso foi assim. Certo? Então, assim, eu estou só colocando que esse tipo de... Né, o Ministério Público hoje não tem quem investigue. É o próprio Ministério Público que investiga o Ministério Público. Né? As formas como o lavajatismo atua, eles investigam e depois legalizam a investigação. Sabe? Eu acho que o cidadão ele tem direitos, né, que devem ser preservados. Sim. Sabe aqueles recadinhos do coração que mandavam para ele, chamando de comunista, não sei o quê? Hoje vai chover, Norton. Eu sou um liberal, gente. Eu sou um liberal a favor do Estado Democrático de Direito, a favor das leis. Que eu não gosto, eu sou como o povo brasileiro, eu me considero como povo brasileiro. Assim, eu não gosto de corrupto, eu não gosto da impunidade. Eu acho que é uma das coisas que mais... São as coisas mais absurdas que tem, porque ela desnivela, ela desiguala as chances, né? Se você tem um cara que pode ser impune, que pode sair andando por aí, né? Abrindo guarda-chuva, essa coisa toda, não, eu tenho esse poder e tal. Eu acho que pelo menos se a gente fizesse nosso trabalho aqui, se a gente colocar a gente coloca a informação para circular, exatamente para que não tenha, para que as pessoas saibam e para que os casos não sejam abafados e nada vá para debaixo do tapete. Não tem como negar essa coisa, esse campo de combate à impunidade, de combate à corrupção, esse trabalho que vai ter, esse aperfeiçoamento legislativo que vai ser necessário, de você criar os trâmites para que nenhum poder para que ninguém fique mais forte que o outro dentro desse sentido, assim como o Ministério Público ele não deve ter o poder de polícia, ele pode ter o poder de investigação, de convocar uma investigação. Agora, ele não pode ter o poder de fazer... ele lança denúncia e ele mesmo julga, não é o caso também, não é assim um rito. Assim como também não pode existir dentro do Supremo também, o Supremo, o juiz, o nosso magistrado máximo, assim, exercer o papel de polícia, de fiscal, de tudo que eu posso imaginar. Assim como também a gente não pode ter uma eleição dentro do processo, onde o juiz do TRE é o mesmo que é o gestor da eleição
e, ao mesmo tempo, é quem vai julgar, é o gestor da eleição, quem faz a eleição, e, ao mesmo tempo, quem vai julgar a eleição que ele administrou. Essas coisas precisam ser aperfeiçoadas. Acho que o Brasil já está caminhando, nós estamos caminhando nesse sentido, acho que esses passos estão sendo dados. Eu acho que a contribuição do Moro agora no Senado vai ser extremamente positivo para aperfeiçoar, do ponto de vista legislativo, o Brasil no combate à corrupção. E também, dentro dessa questão, o Ministério Público também não pode ficar, os nossos promotores, eles não podem ficar também mano a mano, vamos dizer assim, né? Eles não podem ficar diante de um corrupto sem ter as suas devidas prerrogativas e a sua possibilidade de exercer o trabalho deles sem medo. Entende? Isso é que é o principal. O que eu acho mais importante disso tudo que a gente está vendo é nascendo no Brasil, né? Renascendo no Brasil esse espírito de combate à corrupção. Nós não somos um país de ladrões, cara. Isso é fato. Nós não podemos achar que é tudo bonitinho, que esses caras são lindos e, né, vai ficar por isso mesmo. Esse conceito vai ficar por isso mesmo, vamos deixar por isso mesmo, esses caras são fortes, esses caras são impunes, não sei o que e tal. Desse jeito o país não avança. Agora a gente vai falar um pouco de partidos. 6 partidos não atingiram a chamada cláusula de barreiras nas eleições e 5 deles, o PTB, PSC, Patriota, PROS e Solidariedade, já discutem uma possível fusão para sobreviver no Congresso Nacional. O Novo, que também não atingiu a cláusula de barreira, não está nas negociações. Pela cláusula de barreira, como não atingiram o percentual de votos previsto pela reforma eleitoral de 2017, esses partidos não vão receber repasses do fundo partidário em 2023 se continuarem isolados. Em 2021, as 6 legendas receberam juntas 126 milhões do fundo. É muito, não? Bastante, é uma coisa... Ó, o que é que tu acha aí, Écio? Tu que conhece os partidos aí? Então, eu acho assim, ó, qual é a grande discussão, né? O fundo eleitoral, ele surge... o fundo partidário. O fundo eleitoral... E o fundo partidário são duas coisas diferentes. O fundo eleitoral, ele surge como a possibilidade de você evitar o poder das empreiteiras, das grandes empresas, das empresas que ofereciam um serviço para o Estado, né? Financiar as eleições. O que acontecia antes do fundo eleitoral? Não estou dizendo que não acontece agora, mas o que acontecia antes? Empresa tal ia financiando os candidatos, né? E automaticamente já traçando a fatia econômica dos governos. Então, o fundo eleitoral ele surge para corrigir essa deformação. Só que no Brasil tudo como é que se diz, abrasileirado, né? Mas o Brasil não tem nenhuma culpa disso, né? Isso é bom dizer. O Brasil não tem nada a ver. Eu estou falando da classe política mesmo, né? E aí o que aconteceu? Os senadores e deputados... Mas especificamente, esses partidos ficaram de fora aí, o que é que tu acha? A tendência é eles se fundirem e PTB, que era o PTB, que é o partido do Vargas, o partido histórico, passou de mão e tal, não conseguiu. PTB, PSC... sequestrado do Vargas, né? Tirado do Brizola, na verdade, né? Na retomada ali da abertura. A ditadura tirou o partido do Brizola. O PTB seria do Brizola. Seria o PDT hoje, né? Era até uma coisa a se pensar para o PDT retomar o PTB nas bases novas, vamos dizer assim, inovadoras. Aí o PTB ficou... Né? Não conseguiu, né? O PTB não conseguiu. Aí o outro que a gente tem é o PSC. O PSC, Pastor Everaldo, que chegou a eleger um governador do Rio de Janeiro, não é isso? O Witzel era dele. Aí ele também já não consegue agora. Diz que assim, o Flávio Bolsonaro escutava mais o Everaldo do que o próprio Bolsonaro, né? Que esse é o motivo da briga e da ciumeira do Everaldo com o Bolsonaro, né? Aí o outro que não entrou, Patriota, PROS e Solidariedade. Que é o antigo PEN. Do Adilson Barroso, que era um cara que era capataz lá em Sertãozinho, da turma de Corticana. Aí ele criou o Partido Ecológico Nacional para a Marina Silva entrar, que seria o partido que ela iria. Aí depois ele trocou o nome Patriotas para o Bolsonaro entrar. O Bolsonaro não foi, o Bolsonaro foi para o que virou antes do União Brasil. PL. Não, antes do PL.
antes do União Brasil. Não, ele foi eleito pelo 17. E não conseguiu. Mas ele foi eleito pelo PSL. Pelo PSL. Pelo PSL, que virou União Brasil fundido na fusão com o DEM, né? Aí nós temos aí quem é o outro? PROS. O PROS, que era o partido daquele rapaz. O partido dos petistas. Os petistas inventaram ele na época do governo para. E foi o partido que saiu do Fernando Pimentel. Alternativa. Foi como o Fernando Pimentel, que eles criaram como uma coisa dupla, que era de um vereador de Goiás. Aí nós tivemos aqui, os Ferreira Gomes passaram por eles, o Capitão Wagner passou por eles, né? E agora... Por fim, o Solidariedade. Solidariedade também, que era o partido da Força Sindical. É o partido que a Força Sindical criou. Do Paulinho da Força, né? Eles não conseguem. Estão disputando a eleição hoje, a Marília Reis está nesse partido, lá em Pernambuco, né? Que é o 77, e talvez não vai. E o Novo, eu acho que o Novo a gente pode falar bastante aí, porque o Novo saiu com uma proposta extremamente presunçosa, né? E o que deu no que deu, né? Essa do Novo é ótima, né? Porque ele surge como Partido Novo, ele fica velho em 4 anos e morre agora, né? É o Novo que nunca chegou Morreu, a né? velho, O Novo, né? O Novo que nunca chegou a velho, né? Morre assim, de forma prematura o Partido Novo. Aqui no Ceará tem uma coisa que eu acho incrível, que é os bordões, assim, é o Novo, né? Como diz a história. É o Novo. E o Novo chegou a ter alguma coisa aqui no Ceará, assim? Não, quem era o pessoal do Novo aqui? Era um pessoal, tinha um pessoal que se chamava os Livres, né? Que era um grupo de liberais, assim, que faziam estudos. Aí esse pessoal chegou aí pro Novo. E o Geraldo Luciano, né? Chegou a se filiar no Novo que foi também. O estrategista, o cara que elaborou os projetos do Wagner, o cara do plano de governo do Wagner. Grande estratégia. Seria engraçado chamar o Geraldo Luciano, né? Para debater aqui sobre esses debates. Será que foi ele que fez o projeto do FBI? Provavelmente deve ter sido. Mas era divertido a gente chamar, porque tem esses mitos aqui na sociedade cearense que às vezes diz que esses caras são incríveis, são imbatíveis, são maravilhosos, são gênios e tal. Quando a gente vai ver na prática, não acontece nada. Na prática, aquele que ele chegou a ser um cara novo, ele chegou a talvez ser... A Raquel de Queiroz, ela fala assim, que existe o técnico e existe o político. O técnico é a atividade meio. O político é a atividade macro. Todo político pode ser técnico, mas nem todo técnico pode ser político, porque a atividade política envolve a sensibilidade, envolve o trato pessoal, o que a gente chama hoje de inteligência emocional. Então, o que a gente tem aqui no Ceará é que, às vezes, o cara é um grande empresário, mas, como político, ele não sabe de nada, ele é um analfabeto, né? Ele é um grande comerciante, né? Mas ele... como político, ele não existe, porque ele não tem a sensibilidade, ele não tem a Também não vamos confundir aquela história da política com o poder, né? A política é uma coisa, o poder é outra, completamente diferente. Às vezes esse mundo das ideias, é necessário no mundo das ideias ter os fundamentos, ter a firmeza de fundamentos, onde é que você está falando. Senão, se você não dialogar com nada, você vai criar uma coisa na loucura. Esse poema, esse texto da Raquel, é justamente criticando essa tecnocracia que às vezes tomou conta da política, tomou conta do Estado, né? E que também a população brasileira terceiriza a atividade política, os seus problemas para um ente superior, como se os políticos aí você cria políticos desconectados da representação popular, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam gostar mais de política e participar mais e elevar o nível de seus políticos, né? Tem muito isso, né? A política tá muito nessa coisa de pessoas que pegam um fragmentozinho, aí tenta levar a virar um fundamento. Eduardo Girão, né? O cara chega, eu sou empresário, aí vem, se ela é senador, aí tá aí fazendo disco voador. Sessão de disco voador. Sessão de disco voador. Eu acho que é um grande projeto para o Quixerambi, né? Fazer o Museu do OVNI lá em Quixerambi. Nayara? E a Joyce Hasselmann, eleita deputada federal pelo PSL em 2018 em São Paulo, com 1 milhão de votos, disputou a prefeitura da capital paulista em 2020 e ficou em 7º lugar. No ano seguinte, ela trocou o PSL pelo PSDB e nestas eleições a candidata recebeu apenas 13 mil votos ao tentar se reeleger. Apesar da votação inexpressiva, Joyce Hasselmann gastou quase 2 milhões de reais na campanha, de acordo com dados do TSE. Olha que loucura, né? É aquela coisa que a gente chegou a falar ontem isso aqui.
que essa questão da distribuição do fundo eleitoral só para quem já estava no mandato, né? Aí não faz sentido isso, porque você já cria uma ideia de que é quase um casuísmo para tentar uma busca de uma reeleição. Quer dizer, todos os deputados federais receberam, os atuais deputados federais receberam mais recursos do fundo partidário. Isso é uma distorção também, mas se você também procurar uma forma, digamos assim, você tem que tratar isso com isonomia também. Às vezes o cara tem 200 mil votos, 2 milhões é pouco para ele correr o Estado e, assim, digamos assim, né? Não estou dizendo que é pouco, não. Eu estou dando um exemplo. Mas, assim, você imagine se fosse distribuído igual, aí você pega 500 mil por um cara que tirou 10 votos, ou 1 milhão para o cara que tirou 100 votos, 500 votos. Aquela situação que tá circulando aí no Estado, dizendo assim que teve gente que pagou o bilhete azul, né, com fundo eleitoral. Com fundo eleitoral da seleção. Pare com isso. Érica, tem mais aí? Um empresário da cidade de Mombaça, num vídeo gravado pelo próprio celular dele, fez uma denúncia sobre as ameaças que ele vem sofrendo por conta de divergências políticas. Bom dia, meus amigos. Eu sou Dedé, aqui da cidade de Mombaça, do estado do Ceará. Eu sou empresário aqui na cidade de Mombaça, também sou agricultor, gosto de criar cavalo. Minha vida é essa aí, pessoal. Quem me conhece, minha vida é trabalhar, gerar emprego, é cuidar da minha família. E ontem eu recebi umas ameaças muito, muito fortes, porque todos sabem que eu sempre defendi um lado. E eu acho que cada cidadão tem o seu direito, o seu dever. E eu recebi umas ameaças muito fortes. E eu quero pedir a vocês que são do grupo de direito, eu vou pedir licença porque eu vou ter que sair de todos os grupos, por conta de que eu tenho certeza que a política vai passar e nós vamos continuar vivendo. E o que eu quero para o meu país, para a minha Mombaça, para o meu Nordeste, para o meu Ceará, eu quero é paz. Aqui eu fiz o meu boletim de ocorrência. Recebi umas ameaças muito fortes porque as pessoas estão querendo me calar. Aqui na minha cidade eu já fui calado pela sociedade, no Planalto Clube de Mombaça, onde eu fui fazer um agradecimento. Já estamos chegando ao fim do nosso Da Hora desta quinta-feira. Aécio, suas considerações finais? Queria agradecer a todos e especialmente aqueles que me chamaram de comunista. Quem está com acesso hoje é a Érica. Depois ela vai olhar, porque sempre Ontem, tem... o pessoal quando tava você filtrar, né? Sempre viu? tem os recadinhos do coração aqui, chamando de comunista e todos os istas possíveis. Mas olha, é aquela coisa que a gente já falou durante o programa, a gente repete agora. É importante vocês se acostumarem, são os novos tempos Nós vamos colocar tudo aqui que você possa imaginar, todos os tons ideológicos assim, vão passar, né? E deixa que vocês tirem as conclusões em casa. O principal que nós estamos querendo fazer é que vocês reflitam sobre essas notícias que a gente está colocando para circular, né? E algumas opiniões, eventualmente, são de cada pessoa, elas vão confluir e em determinado momento elas não vão convergir. Isso é uma coisa natural. Ninguém é esquizofrênico, ninguém fica louco com a opinião alheia. Ninguém quer de bolsonarista. Te chamaram de bolsonarista também. Ontem chamaram de bolsonarista. É bom que chama logo de tudo, né? E aí você fica isento de qualquer coisa. Tem dia que o pessoal gosta do que a gente fala, tem dia que não gosta do que a gente fala. Mas, na verdade, é o seguinte, os fatos estão aí, não adianta ficar na torcida, nem na distorcida, né? Entendeu? Nem torcer, nem distorcer. Essa é a nossa função, porque nós somos uma TV democrática, de cara e de coração. É isso. Queria agradecer a companhia, a audiência de todo mundo e até amanhã. Tchau. Valeu. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.